Bem, né? Então, como foi falado no início, né? O Brasil ele tem um grande número de pessoas divorciadas, né? Inclusive, eu conheço uma pessoa que ela casou e com 3 meses de casado ela se divorciou. Então, assim, o divórcio é uma realidade no Sim, sim. Brasil, é uma realidade na igreja Sim, e, assim, os irmãos, não só os irmãos, né? Mas as pessoas querem uma resposta de Deus, é uma resposta bíblica para e agora. Separou, né, o que fazer. Então, por isso a gente convidou, né, Aguinaldo, é, que tem uma visão interessante sobre o tema. é, só reforçando antes, eu estava vendo, né? A última pesquisa que foi feita aqui no Brasil pelo IBGE, o Brasil tem mais de 420 mil divórcios, né? O Brasil teve um aumento muito grande no índice de divórcio. E de acordo com o IBGE, né, é, desses 420 mil divórcios que acontecem anualmente, é por ano isso, né, está entre um espaço de casamento e até 10 anos. Ou seja, os casamentos não, né, não estão resistindo. Isso corresponde a um número altíssimo. Me parece, se eu não estiver enganado, corresponde a 70% dos casamentos que acontecem no Brasil, né? E, vamos dizer, de 100 casamentos, 70 nesse espaço de 10 anos terminam em divórcio. Então é um número bastante elevado e assustador. E como você falou, né, é uma realidade no nosso país, e não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, porque é onde nós vivemos. Como isso também, né, afeta também dentro da Irmandade, isso afeta também, né, no sentido religioso. E como você falou, né, qual direção a gente tomar, né? Quais são as orientações das escrituras a respeito desse tema, desse assunto? A Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala, né? E eu acho assim, esse tema, para mim, é um tema muito importante, porque a gente não podemos ser negligente com essa realidade, né? E está em nosso país, né, com esse alto índice de divórcio, né? Eu vi, eu fiquei assustado. 420 mil por ano. Isso é assustador. É um número muito É grande. É? muito alto. Representa 70% das pessoas que casam não passam de 10 anos. Então, o que nós podemos fazer para reverter nesse quadro no sentido da igreja? No sentido da igreja, porque é um fato, né? Dentro da igreja, dentro das igrejas também acontece. Então, nós precisamos pensar muito nisso. Eu acho que deveríamos falar muito mais sobre esse assunto. Infelizmente, alguns não falam publicamente seus pontos de vista, né? Porque eu entendo que nós vamos falar sobre isso. Eu entendo que hum, não tem como bater um martelo sobre alguns posicionamentos. Como definir esse posicionamento aqui é o correto, esse ponto de vista aqui é o único correto, né? Esse assunto é um assunto que diverge, né? Tem divergências de interpretações, tem divergência de ponto de vista, que a gente precisa juntar tudo isso e analisar. E aí eu vou falar agora no sentido congregacional, e que as congregações a gente leve e junto com as congregações locais, poder ter um posicionamento sobre esse assunto. Aguinaldo, eu entendi, porque assim, o que me parece, e aí eu falo particularmente por mim, é
Eu não sei se são os textos que não são claros ou se é nossa capacidade de poder compreender esse assunto. Ou talvez não foi, assim, um assunto. Eu não vou dizer que não é que não foi importante, né? Mas no Novo Testamento eu vejo poucas informações sobre esse ponto. E assim, no Velho Testamento há informações sobre divórcio, há regras, né, de como proceder. Mas eu não vejo essas regras no Novo Testamento. Aí essa interrogação. Essas regras não foram colocadas porque Jesus proibiu ou porque eles já sabiam como proceder? A gente tem essa dúvida, Então, sabe? como eu falei, há divergências, interpretações e opiniões. E essa questão não é um problema só nosso. Não é um problema só que é contemporâneo do nosso tempo, dos nossos dias atuais. Esse é um problema, né, antigo. É um problema antigo. No próprio judaísmo, havia divergência de interpretações a respeito do divórcio. Como no cristianismo também existe divergência de interpretações e de ponto de vista sobre esse assunto também. Então, no meu ponto de vista, eu vou falar do meu ponto de vista, nós temos uma variedade de traduções em português que, se a gente não tiver cuidado, né, a gente pode se confundir facilmente, ficar confuso, a nossa mente ficar confusa na hora de fazer uma análise. Por quê? Eu acho que nós vamos falar de alguns textos, mas existe algumas traduções e quando vai, né, tratar sobre esse assunto, usa uma palavra, né, que é o repúdio. Já tem outras traduções, e às vezes na própria tradução. Nenhum texto usa a palavra repúdio, nenhum outro texto usa a palavra divórcio. E nós chamamos de divórcio. Então, às vezes isso confunde, né? Deixa a mente da gente muito confusa. Vem aqui. E agora? Tá falando da mesma coisa? Tá falando de coisas diferentes? Eu entendo, no meu ponto de vista, né? O que me ajuda mais a ter uma linha de raciocínio para examinar tanto essa questão na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, para a gente chegar na Nova Aliança, com respeito a esse assunto. E como você citou muito bem, no Novo, na Nova Aliança, é bom a gente fazer essa observação, que muitas das vezes a gente se confunde, porque a gente acha que o Novo Testamento é a Nova Aliança. Peraí, nós precisamos observar no Novo Testamento quando é que a Nova Aliança ela começa. Então, tem assuntos no Novo Testamento, registrado no Novo Testamento, que tá tratando de assuntos do Antigo Testamento. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e fazer essa observação. E não achar, porque nós estamos estudando algo do Novo Testamento, que é da Nova Aliança. E faz parte da aliança em Cristo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e fazer essa observação. Não, assim, deu para entender mais ou menos, né? É, porque o que que acontece? A gente tem, como você mesmo falou, né, repúdio e divórcio. Porque até onde, né, a gente tem mais ou menos uma ideia, para muitas pessoas significa a mesma coisa. Ali é a mesma ideia, tem o mesmo significado. Mas é a mesma coisa, é diferente? Como é que funciona isso? Para mim, que me ajuda a ter uma linha de raciocínio, de ponto de vista e pensamento, o que é repúdio? Repúdio no grego, a palavra é apólio, e traz uma ideia de libertar, deixar ir, deixar a pessoa livre. E é e seria como seria isso feito através de um documento, e é a ideia do divórcio. É um documento. Então,
O que nos leva a ter divergência de interpretações e opinião, e isso também acontecia no judaísmo, porque, para mim, os textos bíblicos, eles não são claros com respeito em que situação o homem poderia deixar sua esposa livre. E a maneira correta de deixar ela livre, pelas leis judaicas, era dar o documento à mulher. Esse documento que você fala é a É o tal que, carta é de o que nós divórcio. chamamos de divórcio. Inclusive, divórcio, a palavra divórcio é uma palavra moderna em português. Antes de 1988 não existia essa palavra em português. Essa palavra foi adicionada quando houve a reforma constitucional em 1988. Aí é que entrou a palavra divórcio. E é um documento, né? Nada mais é um documento que é lavrado.